Salut à tous, je m'appelle Michelle e je suis professeur de français. Eu sou Michelle, formada, graduada e pós-graduada em língua francesa, e se você tem interesse em prestar algum concurso ou simplesmente tem curiosidade em aprender o idioma, essa é uma grande oportunidade. Essa é a nossa primeira aula de francês, é o francês básico, e vocês vão ter a oportunidade de ver que a língua francesa não tem tantos mistérios assim quanto a gente pensa. Alors, on va commencer. Leçon 1, se présenter. Salut, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Michel. Et toi? Moi, c'est Victor. Salut, Victor. Tu es français? Non, je suis canadien. Et toi? Moi, je suis brésilienne. Então, aqueles nossos amigos estão se apresentando e ela começa dizendo: Salut, tu t'appelles comment? Então, olá, como você se chama? Moi, je m'appelle Michel. Et toi? Eu me chamo Michele. E você? Moi, c'est Victor. Eu sou Vitor. Salut, Victor. Tu es français? Olá, Vitor. Você é francês? Non, je suis canadien. Et toi? Não, eu sou canadense. E você? Moi, je suis brésilienne. Então, a gente usa essas expressões como salut para começar a conversar com alguém. Essa, obviamente, é uma conversa informal entre jovens. E a gente pode perguntar, tu t'appelles comment? Ou simplesmente inverter a sentença para comment tu t'appelles. E esse moi, je, tem exatamente o mesmo significado. Eu me chamo Michele. Sendo que eu vou explicar melhor nas próximas aulas porque a gente usa dois pronomes para falar eu. Mas os franceses adoram usar o moi para intensificar a conversa. Então, eu me chamo Michele. E toi? E você? Moi, c'est Victor. Eu sou Vitor. Salut, Victor. Então, aqui ela pergunta, tu es français? E ele responde, non, je suis canadien. Eu sou canadense. E moi, je suis brésilienne. Eu sou brasileira. Se présenter, demander le nom de quelqu'un. Apresentar-se e perguntar o nome de alguém. Então, como a gente pôde observar no diálogo, je m'appelle, eu me chamo. Je m'appelle Michel. Et toi? Et vous? Então, et toi é a forma informal, descontraída de perguntar, e você? Et vous seria o jeito formal de fazer a mesma pergunta, ou se você estiver num grupo de amigos com mais de uma pessoa, você perguntaria, et vous? E vocês? No plural. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Esse aqui, novamente, é uma pergunta informal. Então, como a gente pôde perceber aqui e aqui, em francês nós utilizamos o tu e o toi para fazer uma pergunta informal, num ambiente mais descontraído. Comment tu t'appelles? Como você se chama? E comment vous vous appelez? O vous vous appelez seria o jeito formal de fazer a mesma pergunta, ou, novamente, se você estiver falando com mais de uma pessoa, porque o vous seria vocês também, no plural. Então, comment vous vous appelez? Como vocês se chamam, no plural. Ça va é tudo bem? É a forma bem descontraída de perguntar se está tudo bem. E o tout va bien é literalmente tudo vai bem, está tudo bem. O ça va é utilizado somente na conversa informal. E o tout va bien é utilizado tanto na formal quanto na informal, não tem problema algum. O comment allez-vous antigamente era muito utilizado para se perguntar formalmente para alguma pessoa como ela está. Só que hoje em dia não se usa mais comment allez-vous. Inclusive os franceses costumam brincar de que quem fala comment allez-vous ficou na época de Napoleão, porque o comment allez-vous não é mais utilizado. Então você pode simplesmente usar o tout va bien se você quiser falar com uma pessoa com a qual você não tenha muita intimidade. Agora a gente vai fazer um pequeno exercício. Aqui são 3 diálogos e ali nós podemos perceber 3 imagens. Então, o primeiro diálogo é Comment tu t'appelles?
Yoko, et toi, Alain. Então, qual imagem corresponderia a esse primeiro diálogo? Comment tu t'appelles? A gente já pode ver que é uma conversa informal. Yoko e Alain, provavelmente um casal, um homem e uma mulher conversando. Jovens ou próximos, porque estão usando o tu. Possivelmente a letra C. Então, número 1, letra C. 2. Bonjour, je m'appelle Clémence. Et vous? Bonjour, madame, je m'appelle Jean. Então, aqui a gente já percebe um tratamento formal. Ah, aqui foi um pequeno erro. O vous tem um S aqui no final. E bonjour, madame. Olha o tratamento super formal com o qual ele a trata. Bonjour, madame, je m'appelle Jean. Então, possivelmente, corresponde à letra A, que é uma professora falando com o aluno e o aluno falando com a professora. E o 3, o 3, vous vous appelez comment? Hans. Pardon, appelez s'il vous plaît. H-A-N-S. Hans. Só sobrou o diálogo da letra B. Então, vous vous appelez comment? Aqui, novamente, um tratamento formal. É uma professora conversando com um aluno. Então, em francês, a gente tem esse tratamento formal dentro de sala de aula. Não é como no Brasil, que os professores e os alunos se tratam informalmente. E ele diz que o nome dele é Hans. Possivelmente não é um francês. E aí ela não entende. Então, ela diz, pardon, appelez s'il vous plaît? Desculpa, pode soletrar? Appeler é soletrar. E ele soletra H-A-N-S. Hans. Épeler l'alphabet. Soletrar. A comme avion. B comme bateau. C comme clown. D comme dinosaure. E comme éléphant. F comme fleur. G comme grand-maman. H comme hélicoptère. I comme igloo, J comme jaguar, K comme kangourou, L comme lion, M comme Michel, ou motocyclette, N comme nid, O comme orange, P comme parachute, que é o paraquedas, Q comme question, R comme rhinocéros, S comme serpent, T comme tigre, U comme unicorn, V comme vase, W comme wagon, X comme xylophone, Y comme yo-yo et Z comme zèbre. Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît. Eu falo e vocês repetem. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Muito fácil, né? Muitas letras são bem similares ao nosso alfabeto português, da língua portuguesa, só com algumas pequenas diferenças, como H, J, Q, U, V, W, X, Y e Z. São poucas letras que se pronunciam diferente do português. No restante, na grande maioria, sintam-se tranquilos porque é bem próximo do nosso alfabeto da língua portuguesa. On va épeler les prénoms français. On va é a expressão equivalente para vamos. Alors, on va épeler les prénoms français.
Vamos soletrar os nomes franceses. Prénom é nome, é o meu primeiro nome. Par exemple, je m'appelle Michel Fraga. Mon prénom est Michel. Mon nom est Fraga. Alors, les prénoms masculins, os nomes masculinos. Muito comuns na França é Louis, Pierre, Jean, Alain, Yves, François, Olivier, Raphaël. Alors, on va épeler chaque nom, chaque prénom, et vous répétez avec moi, s'il vous plaît. Alors, Louis, L, O, U, I, S. Pierre, P, I, E, R, R, E. Jean, J, E, A, N. Alain, comme Alain Delon, tout le monde connaît. A, L, A, I, N. Yves, Y, V, E, S. Esse nome ficou super conhecido com Yves Saint Laurent. François, F, R, A, N, cedilha, O, I, S. Olivier, O, L, I, V, I, E, R. Raphaël, R, A, P, H, A, E, L. Alors, très simple, n'est-ce pas? Muito fácil. E agora, les prénoms féminins, os nomes femininos. Léa, L-E-A. Camille, C-A-M-I-L-L-E. Anaïs, comme Anaïs Dalva, que é uma grande cantora francesa. A-N-A-I-S. N, A-N-N-E. Louise, L-O-U-I-S. Mathilde, M-A-T-H-I-L-D-E. Aline, que nos anos 70, 80, foi o boom de nascimentos de Aline, graças à canção Aline do Christophe. A-L-I-N-E. Aline. E à la fin, Zoé. Z-O-E. Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît. Léa. L-E-A. Camille. C-A-M-I-L-L-E. Anaïs. A-N-A-I-S. N. A-N-N-E. Louise. L-O-I-S-E. Mathilde. M-A-T-H-I-L-D-E. Aline. A-L-I-N-E. Et Zoé. Z-O-E. Très bien. Dire la nationalité de quelqu'un. Dizer ou perguntar a nacionalidade de alguém. Bonjour, je m'appelle Paul Bouchard. Je suis belge. Et vous? Natacha Müller. Je suis autrichienne. Enchantée. Alors, ele se apresenta. Bonjour, je m'appelle Paul Bouchard. Vocês já aprenderam que je m'appelle, eu me chamo. Paul Bouchard, je suis belge. Et vous? Se é vous, vocês também já aprenderam isso. É um tratamento formal. E ela responde, Natacha Müller, je suis autrichienne. Enchantée. Então, je m'appelle Paul Bouchard, je suis belge, ele é belga. E ela é autrichienne, ela é austríaca. Bonsoir, je me présente. José Gomes, je suis portugais. Et vous? Novamente, nós vemos o vous, uma pergunta formal. Alexandra Georgakopoulos, je suis grec. Je vis à Athènes. Je suis grec e je suis portugais. Essas são fáceis, porque são muito próximos do português, né? Então, José Gomes é português e Alexandra Georgakopoulos é grec.
E où elle vit? Onde ela vive? Elle vit à Athènes. Les adjectifs de nationalité, que em português nós chamamos de adjetivos pátrios. Alors, français, française. Se no masculin termina em AIS, o feminino é AISE. Português, portugaise. Suédois, suédoise. Se o masculino termina em UA, o feminino termina em UASE. Chinois, chinoise. Então, sueco, sueca, chinês, chinesa. Mexicano, mexicano. Americano, americano. Se o masculino termina em an, o feminino termina em en. Autrichien, autrichienne, como a gente já havia visto no diálogo. Canadien, canadienne. Italien, italienne. Brésilien, brésilienne. Se o masculino termina em o, o feminino termina em en. Dobra a consoante N e acrescenta a vogal E. Coréen, coréenne. Se o masculino termina em on, o feminino termina em N, mais uma vez dobra a consoante N e acrescenta a vogal E. Allemand, allemande. Alemão, alemã. Aqui a gente só vê que mais um Ezinho é acrescentado no fim. Espanhol, espanhol. Mais uma vez, só um Ezinho é acrescentado no fim. Rus, rus, não muda. E grec, 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 turc. Então, se no masculino termina com C, o feminino vira QE. O grec é uma exceção, porque o Czinho, ele não some, ele continua e a gente só acrescenta o QE. No turco, a gente já percebe que o C some, ele é trocado pelo QE. Então, o que a gente percebe aqui no Rus? Que quando a nacionalidade já termina com E, o feminino e o masculino permanecem iguais. Aqui o brasileiro, o alemão e la Russe. Ou le Russe, porque Russe é a mesma pronúncia, a mesma escrita, a mesma grafia. Dire l'âge de quelqu'un. Dizer ou perguntar a idade de alguém. Moi, j'ai 26 ans. Et quel est ton âge, Jean? Moi, j'ai 35 ans. J'ai un enfant de 5 ans. Oh, tu as déjà un enfant? Super. J'ai une petite sœur. Elle a 6 ans. Nous avons une différence de 20 ans entre nous. Alors, moi, j'ai 26 ans. Quel est ton âge? Qual é a sua idade? Para nós, em português, idade é uma palavra feminina. A idade de alguém. Mas em francês, as palavras terminadas por âge são masculinas. Por isso que ela é ton âge. E ele responde, moi, j'ai 35 ans. J'ai un enfant, il a 5 ans. Então, o Jean tem quantos anos? Il a 35 ans, 35 anos. Il a un enfant de 5 ans. Ele tem um filho, uma criança, pode ser um filho ou uma filha, de 5 anos. E aí ela responde, oh, tu as déjà un enfant? Você já tem uma criança, um filho? Super, j'ai une petite sœur, elle a 6 ans. Legal, super. Os franceses usam muito super para tudo. Super, que legal, que interessante. Que bom. J'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur. Elle a 6 ans. Nous avons une différence de 20 ans entre nous. Então, o que a gente pode perceber aqui? Moi, j'ai 26 ans. Moi, j'ai 35 ans. Il a 5 ans. Tu as déjà un enfant. J'ai une sœur.
Elle a 6 ans. Nous avons une différença. A gente vê muita repetição dessa palavrinha. Mas o que será isso? É o verbo avoir. Le verbe avoir, que é nada mais do que o verbo ter. E o que seria isso? Le pronom personnel, os pronomes pessoais. Alors, répétez avec moi, s'il te plaît. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Então, preste atenção. Il, elle no singular é a mesma pronúncia do il, elle no plural. Esse Szinho final indica na grafia que é plural, mas na oralidade não há diferença entre eles. A gente vai compreender se é plural ou se é singular pelo contexto. E aqui o je tem um apóstrofozinho e o é foi suprimido. Por quê? O verbo avoir começa por vogal. Sempre que o je preceder uma palavra que começar por vogal, o ezinho vai, porque G se escreve assim. O ezinho ele desaparece e dá lugar a isso. Então, j'ai 26 ans. Tu as 35 ans. Il a 15 ans ou elle a 15 ans. Nous avons 18 ans. Vous avez 14 ans. Ils ont. Agora sim a gente pronuncia o S. Por quê? Porque juntou o S com a vogal O. Aí a gente faz essa ligação, essa liaison. Alors, ils ont 36 ans. Elles ont a mesma liaison. Elles ont 37 ans. O que o Tonton está dizendo aqui? Em português a gente conhece esse personagem como Tintin, mas ele é belga e em francês o nome dele é pronunciado Tonton. O que ele diz? J'ai 87 ans en pleine forme. Porque apesar de ter essa aparência eternamente jovem, o personagem foi criado no final dos anos 20, então ele já tem quase 90 anos. Mas mantém a plena forma. Alors, j'ai 87 ans. Il a déjà 87 ans. Ele já tem 87 anos. Então, mais uma vez, não se esqueçam, o il, elle no singular tem a mesma pronúncia do que o il, elle do plural. Mas aqui no plural, a gente faz a ligação do S do il com o O do on. Por isso que vira ils ont ou elles ont. Alguns pequenos exercícios. Associer les éléments pour former des phrases. Alors, qu'est-ce qu'on voit? A gente vê 3 colunas, 3 colonnes, e é para fazer a ligação dos pronoms personnels avec le verbe, avec les mots. Então, é para fazer a ligação dos pronomes pessoais com os verbos conjugados, com as palavras a seguir. Alors, je m'appelle. Je m'appelle quoi? Tanto faz. Je m'appelle Antoine. Tanto faz. Tu as 30 ans. Il est français. E elle s'appelle Anna. Por que eu deixei o Anna para o final? Porque elle é ela e Anna é o único nome feminino que a gente vê nessa lista. Então não fica preocupado se você não sabe como fazer a liaison. Não tem problema, vai pelo contexto, vai fazendo aos pouquinhos. Volta os slides para ouvir novamente a explicação, depois volta aqui para esse ponto do vídeo para conseguir fazer o exercício sozinho. Porque é muito fácil eu dar as respostas para vocês, mas o interessante é vocês fazerem sozinhos. Alors, numéro 2, donner les nationalités. Yoko Ono é japonaise. Barack Obama é américain.
Napoléon était français. E Carla Bruni? Carla Bruni est une chanteuse ou mannequin italienne. Italienne. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar para aquele quadro de nacionalité que eu mostrei nos slides anteriores, depois volta aqui e tenta fazer o exercício sozinho. Mas lembra que italienne, brésilienne, canadienne, no masculino seria italien, então no feminino dobra a consoante e acrescenta o E. Por isso, elle est italienne. Aqui, Yoko Ono é japonesa. O masculino é japonês. Então, o feminino acrescenta o E. Barack Obama é americano. Se fosse Michelle Obama é americana. Dobra a consoante e acrescenta o E. E Napoleão é francês. Se fosse Audrey Tautou, aquela atriz super famosa que todo mundo conhece aí dos filmes, ela seria française. Então é só acrescentar o E. Très facile, n'est-ce pas? Alors, associer les questions aux réponses. On doit associer les questions aux réponses possibles. Então vamos fazer uma associação entre as perguntas e as respostas. Votre prénom, s'il vous plaît. Como a gente já aprendeu, prénom é o quê? Primeiro nome. Então, quais seriam as respostas possíveis? Je m'appelle Karine? Oui, possivelmente. Je suis autrichienne? Não perguntou la nationalité, perguntou le prénom. Elle s'appelle Marie? Não, porque não perguntou o prénom d'elle, perguntou votre, o seu. Então, provavelmente, a resposta certa é a letra A. Votre prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Karine. Numéro 2. Epelé, s'il vous plaît. Ah, essa tá muito fácil, tá de graça. Epelé, vocês já sabem. Epelé é o quê? Soletrar. K-A-R-I-N-E. Karine. Alors, numéro 2, lettre D. 3. Votre nationalité. Trop facile aussi. Je suis autrichienne. Autrichienne é o que mesmo? Austríaca. Alors, Karine, elle est autrichienne. Numéro 3, lettre B. Quel est votre âge? Trop facile aussi. J'ai 23 ans. Le verbe avoir, que vous savez déjà, j'ai 23 ans. Eu tenho 23 anos. Alors, numéro 4, lettre E. Et à la fin, elle s'appelle comment? Trop facile. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Marie. Numéro 5, lettre C. Trop facile, n'est-ce pas? Merci beaucoup a vous tous e a gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida, voltem os slides, ouçam novamente a explicação e tentem fazer os exercícios sozinhos. Tchau, até a próxima!